Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Emma, bem-vindos ao canal Luz, Câmera e Viva. Já começa já se inscrevendo no canal, dando aquele like, dando aquele comentário. Hoje eu vim falar sobre as diferenças entre livros escritos por homens e livros escritos por mulheres. Os livros escritos pelos homens têm aquela, como é que chama? Aquele jeito bruto, às vezes machista, às vezes muito extrasexualizado, aquela visão bruta do amor, ou aquela visão que a gente sempre encontra nos videogames, que é aquela mulher sexualizada, ou poderosa, porém extremamente sexualizada, ou muitas vezes dependente emocional do homem, onde o homem ele é o bambambam, o salvador da pátria, o maioral, né? Com um ego do tamanho do espaço. Já as mulheres, quando elas escrevem os seus livros, elas escrevem aquilo que elas desejam ler, aquilo que deveria estar presente na vida real, né, nos romances, aquela coisa leve, saudável, aquele homem que escuta, né, os homens nos livros escritos por mulheres são muito diferentes dos homens escritos por homens. Nos livros, as mulheres escritas por... Aliás, os homens escritos por mulheres, perdão, que tá confundindo aqui. Os homens escritos por mulheres, eles são perfeitos. Eita, espumou aqui, foi mal. Os homens escritos por mulheres, eles têm aquilo que a gente queria ver acontecendo na vida real, mas só que é muito raro. Que é aquele cara que lê, aquele cara que escuta as mulheres, que nota os detalhes, que a gente não tem que ficar ensinando o homem a ser homem. Aquela... um ser humano funcional, sabe? Não tem aquela coisa de ego extremamente grande. O homem, o salvador da pátria, o masculino, o machão, como a gente encontra muitas vezes nos livros escritos por homens. Quando eu falo nesse campo, nessa diferença, a gente vê mais presente dentro dos romances. A diferença entre a escrita feita por um homem e a diferença de escrita entre as mulheres. Muitas vezes o homem, ele tem, nos livros escritos por homens, eles têm, como eu disse, uma visão machista, de ego alto, bem distorcida de questão de romance, como se não soubessem explicar, né? Ou tenta pegar aquelas visões que a gente vê nos videogames, por exemplo, que é abordado. E não pega muito bem, né? Muitas vezes, ou é aquele... Nos livros escritos, nos romances escritos por homens, tem aquele cara que é pegador, né? Ele tá aproveitando a vida, ele é sempre o maior pegador e magicamente ele é o apaixonado pela mulher. Só que quando ele é aquele apaixonado, é aquela maneira bruta, não é aquela maneira legal, não é um jeito que claramente funciona bem, assim, nos tempos atuais de hoje, né? É aquela coisa, ele é um pegador, mas ele quer manter aquela essência de machão gostosão desejado, ele quer ter aquele ego feito principalmente dentro do relacionamento, né? O jeito que transmuta a paixão não é do mesmo jeito que a gente encontra nos livros, nos romances escritos por mulheres, onde nos romances escritos por mulheres, os homens, eles, por mais que existam livros escritos por mulheres, onde o homem, ele é o galinha e magicamente ele é apaixonado por mulher, tem uma desconstrução. Ele começa a raciocinar, ele começa a pensar nas atitudes, ele começa a ter mais responsabilidade e bom senso.
Já os homens escritos por homens, quando eles se apaixonam depois da fase de eu sou o cara que pega todas, ele não tem essa desconstrução. Se tem, eu acho que é uma parcela assim, muito pequena, muito rara. Eu posso estar errada, mas é o que eu já vi em todo esse tempo lendo livros, consumindo conteúdo, porque eu sou mulher, eu consumo romance. Você pode checar aqui nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição deste vídeo, que que eu noto isso, eu reforço isso, principalmente quando eu estou assistindo filmes de romances escritos por homens. Aliás, quando assisto filme de romance escritos por homens, dirigidos por homens, e romances dirigidos por mulheres, escritos por mulheres, que tem essa mesma pegada que a gente encontra nos livros, a gente está encontrando nos filmes também, essa diferença notável. Eu vou dar um grande exemplo de um filme que eu dei. Eu sei que eu deveria fazer separado dos filmes, mas eu vou pegar falando só um pouquinho. Existe um filme na Netflix chamado Louco Estúpido Amor, que é com Ryan Gosling e com Steve Carell, que fez parte do The Office. Eu dei nota baixa. Mas por quê? Porque mostra claramente aquilo que eu falei no início do vídeo, que é, que é aquela brutalidade, aquela masculinidade tóxica, aquela coisa, oh, eu sou um cara e magicamente eu tô apaixonado, e mas não tem aquele desenvolvimento, aquela desconstrução e pensar, ih, dei merda, ih, fiz cagada, não tem aquela desconstrução, aquela vontade de ser responsável. Se tem aquela vontade, eu acho que existem filmes que tem em miniatura isso. O que acontece? Nesse filme, o cara ele se apaixona, porém, ele ainda fica com o instinto de que a mulher tem que salvar ele, tem que ensinar ele a ser um homem. Porque ele não sabe ser um homem, ele só sabe ser um cara que pega todo mundo. E esse cara que se apaixona, ele é interpretado pelo Ryan Gosling. Já o Steve Carell, ele foi traído. Ele foi seguir os conselhos do amigo pegador, que é o personagem do Ryan Gosling, também se ferrou. Então, assim, foi um conjunto de coisas que fizeram com que eu desse nota muito baixa. E esses elementos que estão nesse filme a gente encontra nos livros escritos pelos homens. Já no das mulheres, como eu disse, não tem, como posso dizer a palavra correta? Os livros, como posso dizer uma palavra específica? Eu tô tentando raciocinar aqui. Já nos livros escritos por mulheres, a gente aborda aquele homem que a gente, como eu disse, que a gente gostaria de ver na vida real. Aquele cara que escuta, aquele cara que estuda, aquele cara que nota os detalhes, que ele tem senso de responsabilidade. Mesmo que a gente encontre homens escritos por mulheres que são os pegadores, como eu disse, eles encontram aquela responsabilidade. Ele não fica esperando que a mulher salve ele, ensine a ser homem, porque ele já é homem, ele já sabe a responsabilidade dele, ele sabe os gostos dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Entendeu? Por isso que as mulheres, elas... Por isso que eu busco consumir mais conteúdos de mulheres, escritos por mulheres, filmes escritos por mulheres, do que de homens. Porque quando eu vou consumir livros e filmes escritos por homens, eu me decepciono. Raramente se salva. Por exemplo, da mesma forma que eu vou citar o que eu citei, Louco e Estúpido Amor, com Ryan Gosling e Steve Carell, eu vou citar agora Pump Love.
Pump Love é um filme dirigido e escrito por homens que nem parece que foi escrito e dirigido por homens. Se eu não tivesse olhado para fazer a resenha, eu podia girar que foi algo escrito por uma mulher. E Pump Love, ele é uma prova que o homem consegue fazer o que a mulher quer consumir de verdade, que ouve os detalhes. É aquela raridade dentro dos filmes de homem. Já Louco e Estúpido Amor, ele não é... é a maioria. O conteúdo daquele filme é muito presente. Tá em maioria. Eu não vou dizer que são todos, mas grande parte, mais recorrente e presente na nossa sociedade são esse conteúdo que a gente encontra, né, igual a esse filme, dentro de livros e de filmes. Já que eu citei os filmes e livros, os filmes escritos por homens que a gente pode ver, eu posso citar exemplos de filmes escritos e dirigidos por mulheres. Upgraded, da Amazon Prime, que mostra aquele cavalheiro, aquele homem que, por mais que ele seja carrancudo e fechado, ele é um amor de pessoa. Ele escuta a mulher, ele é um cara muito gentil, que suporta as mulheres, que transmite leveza e tranquilidade sem caos, sem aquele negócio de a mulher ter que salvar ele, sem aquele negócio onde ele tem que ficar provando a masculinidade dele o tempo todo. E também o filme Past Lives, da Celine Song, né? Que ela mostra uma dinâmica de romance dramática, uma realidade. Né? Aquele tema onde almas gêmeas são destinadas a se encontrarem, mas nunca ficarem juntas. Ela abordou uma visão assim, lisa, suave, sem sentir vergonha, sem nada. Inclusive, esses filmes têm nota altíssima no meu Instagram. Diferente de Louco, Estúpido Amor e Donzela, né, com a Millie Bobby Brown, que é um filme de fantasia, que inclusive é outro gênero que os homens mantêm essa brutalidade, além do romance que eu mencionei. Ao mesmo jeito, só muda o cenário. Que até em fantasia as mulheres estão acertando e muito. Claro que existem... Eu não vou dizer que o conteúdo das mulheres escritos por mulheres são aquela perfeição maravilhosa. Nem sempre, até porque cada um tem seu estilo de escrita. Diferente dos homens, que sim, é o mesmo estilo de escrita, porém só muda o cenário. Se você quiser se inscrever no canal, se você quiser ver mais vídeos, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Esse é o assunto de hoje. Até o próximo segunda, aliás, até o próximo sábado e o próximo domingo. Gratidão, me siga nas redes sociais. Esse foi o tema de hoje, que foi falar sobre romances, aliás, diferenças dos livros escritos entre homens e entre mulheres. Como foi mencionado, mencionei romances, mencionei fantasias e, claro, filmes, né? Já que o filme não fazia parte do tema, mas ele se enquadra nesses gêneros. Um beijo, até a próxima. Tchauzinho!